Bom dia, com muita alegria a todas as famílias. Bom dia, Angola. Bom dia, mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. O nosso compromisso de informar para a prevenção da sua saúde é diário e marcamos presença, por isso, fique connosco. A mente que nós temos, qualquer ser humano tem uma mente, não é? Porque está aqui dentro da nossa caiximónia. E a ela é atribuída funções que nós temos que desempenhar, como interpretação, desejo, temperamento, imaginação, linguagem, sentidos. E ela desempenha um papel preponderante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre a importância da terapia com nada mais e nada menos do Dr. Emanuel Chirimbimbo. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu estou ótima, verde, com medo que o cabrito me possa olhar, senão vai querer comer. É verdade, é verdade, é verdade. Disposição, doutor? Eu estou abundantemente bem, respirando prosperidade. Sim, senhora. E eu exuberantemente bem. Ótimo, ótimo, perfeito. Ótimo. Terapia. O que é que nós podemos, ou seja, como é que nós podemos entender a nossa mente? O que é que está por dentro que nós podemos desmistificar e fazer com que ela tenha um bom funcionamento? Olha, a mente ela é extremamente complexa e o cérebro humano tem três mentes. Tem a mente consciente, que nos faz pensar, duvidar, questionar, raciocinar. É essa mente que nós estamos a usar agora. Ela tem a mente inconsciente também, que é responsável pelos nossos sistemas vitais, tipo movimentos cardíacos, batimentos cardíacos, movimentos involuntários. A nossa respiração é por intermédio da mente inconsciente, o susto que nós temos e tudo aquilo que nós não conseguimos conscientemente controlar, né? E depois tem a mente subconsciente, é essa que para os hipnoterapeutas e os psicólogos é a fundamental, que é a mente que armazena todas as memórias. Portanto, tudo que você viu, ouviu ou sentiu no passado, ela vai na tua mente subconsciente em forma de memória. É exatamente essa mente que se responsabiliza por situações psicotraumáticas ou psicossomáticas. A partir daí, forja-se a tua personalidade por intermédio dessa mente subconsciente, ou seja, das informações que você tem nessa mente subconsciente. Então, a terapia é uma forma, é uma técnica que consegue-se facilmente vincular a personalidade da pessoa às informações neurológicas que ela tem. Okay. Quer seja, existem 1 milhão de tipos de terapias, mas aqui em específico vou falar da psicoterapia e a hipnoterapia, que são as terapias mais próximas à realidade que eu domino. E então, é importante por quê? Porque, na verdade, é uma técnica que faz com que você tenha acesso a essas memórias e essas memórias que você tem são responsáveis diretas pelo teu bem-estar. Tristeza, angústia, depressão, sim, as reações e os ansiedade. sentimentos que nós temos. Exatamente. Então, por intermédio dessas informações neurológicas que você tem no subconsciente, a técnica da terapia faz com que você se conecte a elas, entendas, não só entendas, mas também compreendas os fatores que te levam a ter determinado comportamento e, por final, então, consegue-se muito facilmente ressignificar toda essa informação neurológica e você fica bem. Portanto, as pessoas que têm depressão acabam por superar a depressão por intermédio dessa terapia. Exato. As pessoas que têm ansiedade, por exemplo, e a ansiedade ela é muito genérica, pode provocar muitas outras coisas, desde insônia, desde síndrome de pensamento acelerado, desde ejaculação precoce, desde compulsão alimentar. Portanto, há pessoas que perdem o apetite, há outras que comem por exagero, excessivamente, e aí, evidentemente, o corpo também reage de uma forma... Sim, e a pessoa engorda, reação. Exatamente. Então, a terapia ela é importante exatamente, essencialmente, por essa conexão. A conexão mente, corpo, ação e reação. Ok, doutor. E quando é que nós, por exemplo, estou a passar por uma determinada, por uma situação e eu tenho que conseguir identificar que preciso de ajuda? Será que o ser humano consegue fazer isso? Olha, geralmente pouco se pode entender relativamente às causas de forma normal. Ou seja, as pessoas podem não saber qual é a causa do problema, é normal. Nós, técnicos da saúde mental,
temos essa habilidade e temos a capacidade de o fazer. Mas as pessoas que não entendem e elas por si só são pessoas comuns, podem não compreender a causa, mas é importante que elas percebam as consequências, ou seja, sim, as reações do momento. Quando eu recebo as pessoas no consultório, elas dizem, doutor, eu não consigo dormir. Sim. Eu pergunto, por que não consegues dormir? Não sei. É normal não saber que não conseguem dormir, mas tem de saber que não conseguem dormir. Sim, portanto, porque ela não vai dormir, exatamente, passa a noite em claro. Ou se calhar o pensamento também que leva-nos a não dormir. Sim, mas antes disso, é extremamente importante você se conhecer e ao se conhecer você percebe que alguma coisa não está bem. Exato. Como é que você identifica que alguma coisa não está bem? Por intermédio da insônia, por exemplo, sim, por intermédio de uma tristeza excessiva, por intermédio de um isolamento. Então, geralmente, se você não consegue perceber, alguém próximo percebe que você está diferente. Sim. E aí, mas, doutor, a partir por daí, exemplo, então... tocou no isolamento. Há pessoas que, a dada altura, por mais que estejam a conviver, querem sempre ter o seu momento. Será que este tipo de situação pode-se ter em conta para irmos à procura de terapia? Não, isso depende, varia de pessoa para pessoa. É, sim, importante percebermos a linha de base. Por isso é que eu disse, é importante as pessoas se conhecerem. Há pessoas que normalmente, e aliás a psicologia recomenda que a pessoa tenha um tempo só seu, né? Portanto, para ler, para ficar no quarto a ouvir música ou na sala. Para meditar. Então, para meditar, é importante que tenhamos um tempo só nosso. Só nosso, é importante. Mas esse tempo não pode ser excessivo. Sim. Esse tempo não pode ser o famoso momento dos filhos de ficarem no quarto desde manhã até à noite. Claro que não. Isso já é... Vamos criar ali as personagens antissociais. Exatamente, sim, exatamente, perfeito. Então, a personagem antissocial, ela pode ser confundida com... Não pode ser confundida com o momento de isolamento próprio, né, pessoal. Então, uns 30 minutos é suficiente e não pode ser todos os dias, não pode ser uma coisa constante. Não pode se tornar um hábito. Não pode se tornar um hábito, por quê? Porque depois você vai querer alongar o tempo de estar sozinho. E aí gera essa agorafobia, né? Então, quando você percebe que a pessoa não é assim, ela é uma pessoa social. Por exemplo, eu trato muita gente que, enquanto criança, eram pessoas alegres, sociáveis, e depois começam a se retrair. Mudam drasticamente, fecham-se. Então, certamente, 98% das vezes que eu tratei alguém assim é porque aconteceu alguma coisa psicotraumática ou psicossomática que ele fez se isolar. E são de várias ordens, por exemplo, podem mudar de cidade, o cão pode morrer, a mãe pode se separar com o pai, um dos membros pode falecer. Portanto, quando isso acontece, o bullying excessivo, quando isso acontece, quando existe um acontecimento psicotraumático ou psicossomático, a pessoa muda de comportamento e a partir daí então começa a apresentar comportamentos diferentes daquilo que ele era. Nessa altura há uma identificação, você identifica que há uma mudança no comportamento da pessoa e aí sim, através da terapia, nós conseguimos identificar. E tratar. Muito bem. Contextualizando, nós somos africanos, temos as nossas origens e raízes. Como tem sido a aceitação das pessoas? Bom, lembrando que eu não sou psicólogo, eu sou hipnoterapeuta, portanto, eu faço terapias com recurso à hipnose. Eu preciso hipnotizar a pessoa para poder fazer a terapia. Ou seja, como eu disse, o cérebro tem três mentes, a mente consciente, inconsciente e subconsciente. Eu preciso necessariamente desligar a mente consciente para acessar o subconsciente e aí fazer a terapia. E sim, foi um baita desafio. Por quê? Porque eu estudei no Brasil. Sim. E o Brasil, nesse caso, estudei a psicoterapia, a hipnoterapia no Brasil. E o Brasil, ele é um país muito aberto já a essa realidade. E é muito mais fácil fazer o tratamento lá. As pessoas vão à procura, sem tabus, as pessoas são completamente abertas a essa terapia. Mas em Angola, quando eu vim em Angola, eu recebi muitas mensagens. Numa primeira fase, numa primeira ordem, evidentemente ninguém acreditava, né? Exato. Mentira. Sim. Mentira por quê? Porque eu tenho nas minhas redes sociais, ou publicava muitas vezes nas minhas redes sociais,
vídeos a hipnotizar, né? Então, existe a hipnose de entretenimento, existe a hipnose clínica. E a hipnose de entretenimento é aquela que eu, por exemplo, faço-te esquecer o nome, a idade, bebes água, pensas que é sumo ou álcool. Isto é bem engraçado, é né? engraçado. É fazer a pessoa assumir uma realidade que não é. É desligar a mente consciente, ativar a mente subconsciente e dar uma outra realidade. Exatamente. E então, evidentemente que eu mesmo não acreditava. Quando via o vídeo do Pyong, ele a estalar os dedos e a pessoa esquecer o nome. Não é possível. Como é que alguém esquece o nome só com estalar dedos? E quando me hipnotizaram, quando eu esqueci o meu próprio nome, eu disse, não, eu quero aprender isso. Então, primeiro foi essa fase, a fase de não acreditar. Sim. E aí eu apresentei a hipnose clínica. E a hipnose clínica não tem nada a ver com a hipnose de entretenimento. É uma hipnose muito mais séria, é uma hipnose de terapia. Curativa. E aí a hipnose clínica dá para tratar depressão, ansiedade, insônia, timidez, medo de falar ao público, traumas, fobias, portanto, medo de barata, medo de rato, medo de altura, ejaculação precoce. Olha, nem me faça lembrar de ratos e baratas que eu já aprontei muito. Eu sou assim muito calminha, entre aspas. Gosto de aprontar. Pronto, então com a hipnose clínica eu trato também impotência sexual, trato ejaculação precoce, faço terapias de casais, que essa parte eu adoro, porque eu recebo pessoas casais, né, completamente desavenços a alguma situação e prestes a se separarem. Porque o marido tem um comportamento que a mulher não gosta e a mulher tem um comportamento que o marido não gosta e eles já não se entendem mais. E então vão me procurar, eu por simplesmente hipnotizo os dois e saem felizes para sempre. Mas existe a técnica de recuarem, não é? No tempo e no espaço, lembrarem-se de onde caíram. Não, na verdade, a regressão, que é essa técnica que fala da hipnose, é uma técnica que faz a pessoa sim recuar no tempo, mas a importância não é recuar no tempo para lembrar onde é que falharam. Não só, né? A importância é recuar no tempo e perceber exatamente quais momentos psicotraumáticos ou psicossomáticos é que os dois viveram que fizeram mudar de comportamento ou alguma coisa que ele tenha feito ou tenha falado que machucou a mulher. Então, a terapia de casais, ela serve exatamente para esse acertar de comportamento de ambos, para que os dois possam então estar na mesma base de cerebral, né? Seguirem o casamento adiante. Exatamente. Porque vai falar do porquê já daqui a pouco, porque nós precisamos agora beber água, não é? Temos que hidratar o nosso corpo. Doutor, exatamente. Não é? Vamos hidratar e eu vou pedir a si que visite as nossas redes sociais e volte connosco em um até já. Regressamos, a nossa conversa é sobre a importância da terapia. Está comigo o Dr. Emanuel Chirimbimbe, hipnoterapeuta, e vocês não sabem o que ele acabou de dizer, ou seja, o que ele disse antes de irmos ao intervalo, que é importante que vocês, casais, vivam em união. Traduzindo, claro, não foi ao pé da letra. É isso, doutor? Sim, exatamente. Exatamente. Então, o que eu estava a dizer que a relação interpessoal, quer seja a relação entre filho e mãe, ou filho e pais, no caso, irmãos, primos, amigos e cônjuges, né? Quer eles sejam namorados ou casados ou casais, ela é baseada a uma frequência. Toda a relação é baseada em uma frequência. Sim. E o que acontece? Essa frequência ela é sintonizada à medida que eu te conheço e você me conhece. É muito engraçado que 90% dos divórcios ou das separações, ele vem na base de uma dor reprimida. Ou seja, você me machucou, eu tenho algo a falar, sinto a dor e não falo. Eu reprimo essa dor. Então vou acumulando. E é o acumular que dá cabo. É o acumular que dá cabo. Porque a pessoa entra em estado de exaustão. Exatamente, estado de exaustão. Então, antes disso, tem a questão da frequência que eu dizia, e o casal precisa estar na mesma frequência. E essa frequência está conectado. E essa frequência é o quê? É pura e simplesmente eu te conheço e tu me conheces. Eu sei dos defeitos que tu tens e tolero. E tu sabes dos defeitos que eu tenho e toleras. Tolera. É óbvio que não é para tolerar tudo.
Portanto, quando isso acontece, é importante conversar para que nos ajustemos. Ou seja, eu digo, não, eu tolero que tu faças isso, mas aquilo eu não tolero. Exato. Então, você, na obrigação de ser minha mulher, minha namorada, precisa mudar esse comportamento. Moldar Esse comportamento. Porque é difícil mudarmos as pessoas. Sim, mas não, mudar o comportamento, Sim. não as pessoas, o comportamento. Exato. Por exemplo, o medo de perder, Sim. ele obriga-nos a se moldar. Sim, moldar de no facto, sentido... Sim, o medo em si, não só o medo de perder, mas o medo em si de alguma coisa. Sim, mas o fato de específico nos relacionamentos, né? Então, se eu tenho medo de perder, eu vou me moldando à medida que não seja ofensivo para ti, nem tão pouco ofensivo para mim. Exatamente. Então, esse molde faz com que o nosso relacionamento entre nessa frequência. Então, como eu dizia, se eu te conheço, e sei que você é capaz de fazer isso e aquilo, tudo que você fizer não é surpresa para mim. Portanto, eu tolero algumas coisas, não tolero outras e vice-versa. Quando você muda de comportamento, no sentido de quando você passa a ser um estranho para mim, no caso uma estranha, eu começo a perceber que nós não estamos na mesma frequência. Sim, não há conectividade. Não há conectividade. Sim. E aí há essa dor reprimida que vai acumulando dia após dia e até um dia eu não consegui mais conviver contigo, explodir, e aí vem então os desentendimentos. Nessa altura, procurem o Emmanuel Chirimbimbi, hipnoterapeuta. Eu faço a hipnose. Vou procurar com certeza. Eu faço a hipnose e você volta a ter os comportamentos normais. O mais comum é que relacionamentos que começaram há algum tempo atrás e o marido não trabalhava, não tinha condições financeiras como tem agora, ele se comportava de uma forma. Quando começa a ter dinheiro, muda o comportamento, chega muito tarde em casa, vai saindo os fins de semana, já falta com respeito à esposa e não valoriza como valorizava. Portanto, esse desviar da carruagem faz com que a esposa sinta-se completamente traída. Na verdade, a palavra é essa, traída. Sim. E essa traição, não no sentido literário da palavra, mas essa traição faz com que ela perceba que já não te conhece mais. Sim, não é a mesma pessoa por quem se apaixonou. Na verdade, é esse juntou, ponto. E esse exatamente. ponto faz com que ela tenha essa dor retraída. E aí é o caminho da separação. Vão os dois ou primeiro batem a porta do doutor? Convém sempre, na verdade, geralmente, a realidade, né? Sim. A realidade geralmente vem aquela pessoa que está magoada, que está doída. Vem ela primeiro, mas eu exijo sempre que venham os dois. E depois, primeiro ouço um, depois ouço o outro, depois ouço os dois, depois hipnotizo os dois. É praticamente um padre, não é? Também, os terapeutas acabam tendo essa função, porque eu conheço muito do cérebro humano e sei o que a mente é capaz de fazer. Exato. Ações e reações, hábitos, comportamentos. Por exemplo, a hipnose, ela bem feita, bem conseguida, consegue alterar facilmente todos os teus sentimentos, todas as tuas emoções, todos os teus hábitos e todos os teus comportamentos. Tornar numa nova pessoa. Tornar numa nova pessoa. Mas atenção, nunca é possível eu fazer alguma coisa que você não queira ou permita. Não é possível. Porque senão vai haver uma discussão na mente? Não resulta. Por quê? Okay. Porque Deus colocou um fator que se chama fator crítico dentro do nossa mente subconsciente que nos protege. Muito então, bem. mesmo hipnotizada, se você não quiser fazer algo, você não faz. Portanto, é importante, tanto é que uma das condições sine qua non que eu exijo nas terapias, que a pessoa precisa primeiro querer. Aceitação. Sim, querer mesmo. Sim. Depois seguir as minhas instruções e depois ser honesta. Portanto, é impossível alguém hipnotizar se essa pessoa não quiser. Senão seria milionário, né? Era aí no banco, vamos, 100 milhões. Durma, dá-me cá 200 milhões. Mas não é acho possível. que isso acontece também para qualquer doença, qualquer patologia, não é? Porque... Não necessariamente, por exemplo, a medicina convencional, quer Sim. você queira, quer não, se eu te dou uma injeção de dipirona, a febre vai passar. A febre passa, exato. Quer você queira, quer não. Os nossos filhos, quando não querem apanhar a injeção, apanham na mesma e ficam melhor. Então, como eu não uso nem batuque, nem fumo, nem comprimido, nem... Não há rituais nenhum? Nada. É só hipnose. Portanto, é a minha conexão, a minha voz, a voz de todo mundo, na verdade. Sim.
ela emite ondas vocais. Sim. E o nosso cérebro tem 5 ondas cerebrais. Exatamente. Eu tenho conhecimento de como conectar a minha onda vocal à tua onda cerebral. Quando isso se conecta, você fica hipnotizada. Simples assim. E isso acontece naturalmente. Certamente as mulheres têm o hábito e a capacidade de hipnotizar os maridos por ter medo da voz. Elas não sabem, mas existem palavras próprias que as mulheres usam que hipnotizam os maridos. Nem vale a pena desvendar aqui, porque senão vamos ter a cidade de Luanda toda hipnotizada. É complicado. Mas esse poder é natural a todo ser humano. Portanto, a única diferença entre outras pessoas que não estão habilitadas a fazer isso e as pessoas que estudaram é que nós sabemos exatamente quais palavras usar, em que momento usar. Só. Basicamente é isso. Portanto, você precisa querer, você precisa permitir que eu acesse o teu subconsciente e aí a terapia corre lindamente bem. Muito bem. Quais são os casos mais caricatos que já vivenciou? E depois vou querer que cheque, não é, de facto, na real importância da terapia. Olha, eu já tratei mais de 700 pessoas. Muito bem. E todas elas que quiseram fazer a terapia, seguiram as minhas instruções e foram honestas, com uma associação resolveram o problema. Muito bem. Todas elas. Muito bem. Então, a terapia, a hipnoterapia, ela é tão profunda porque eu desligo a mente consciente e acesso a mente subconsciente. Portanto, é rápido. Eu não sei se já assistiram Divertidamente, saiu agora o 2, e é mais ou menos isso que acontece na nossa mente. Eles usaram exatamente a neurociência e transformaram em desenhos animados e é muito interessante. Portanto, uma das coisas mais interessantes, impactantes que eu tratei foi eliminar vozes na cabeça de umas pessoas. É muito comum. É engraçado, Por acaso, eu não estudei comum. isso. É engraçado que enquanto eu estudava hipnose, não aprendi, nem tão pouco mais ou menos, sabia que existem pessoas que ouvem vozes. Existem. Eu não sabia disso. Então, depois de, acho que 1 ano a fazer terapia, a fazer hipnose, apareceu alguém a dizer que ouve vozes. Inclusive na terapia, ela continuava a ouvir as vozes. E eu disse, meu Deus, isso não é feitiço nem nada. Não é feitiço. Isso é... Só depois é que eu descobri que de facto não é. Pronto, Não e também existem aqueles que sejam, né? Eu respeito. Mas naquele caso específico não era. E eu fiz isso. Eu tratei esse caso com 3 horas de terapia. 3 horas. Tempo. Muito tempo de terapia. Então ela parou de ouvir vozes. Até hoje já não ouve vozes. Depois aí, daquela semana, recebi muitas outras pessoas que ouviam vozes, acho que ela foi contando as outras. Sim, o boca a boca é o marketing. Exatamente. Que Vigora trouxe. Depois, a seguir, começaram a vir pessoas com problemas mais interessantes. Tanto ouviam vozes quanto viam vultos. Pois. Coisa do outro mundo. Essa foi, de facto... É coisa deste mundo, só precisamos acreditar. Sim, é impactante, é impactante. Portanto, quem já passar por essa situação, quem ouve vozes ou vê vultos, não pense a priori que seja feitiço, macumba ou coisa do outro mundo, porque é possível. O nosso cérebro ele tem a capacidade de produzir essas imagens, essas informações neurológicas que você tem por intermédio de alguma ansiedade generalizada. Exatamente. Ou um síndrome de pensamento acelerado. Quer dizer, o teu entusiasmo em querer alguma coisa... Tanto, exatamente, e vai se reproduzindo. Exatamente, é possível que isso aconteça. Então tratei, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi, o segundo caso mais caricato que eu tratei foi de um senhor, tinha 60 e muitos anos, general, por acaso. Ele veio fazer terapia de casais porque a mulher o exigiu a fazer, inclusive sob a ameaça de... Se não fizeres terapia, vamos nos separar. Misericórdia. Ela tinha 50 e muitos anos. Exato. E estavam casados há mais de 30 anos. Sim. 35, 36 por aí. E aí é engraçado. Foi engraçado por quê? Porque eles vieram fazer terapia de casais. O senhor tinha 60 e tal anos, general. A senhora tinha 50... Estou a referenciar general por causa do peso da responsabilidade que teve, né? Sim. A senhora tinha 50 e muitos anos e estavam casados há 35 anos. Eu, na altura, estava casado só há 12 anos. Uau, um bebê. Um bebê. Então foi interessante para mim, por quê? Porque, por intermédio da experiência que eles
têm como casais, Casal. entenderam recorrer a alguém que é um embrião Sim. na matéria, porque eu tinha autoridade neurológica para falar do assunto, mas como casal, 12 anos não era absolutamente nada, né? Mas, graças a Deus, nós fizemos a terapia e eles hoje reataram, hoje continuam juntos, exatamente por coisas simples. Simples, o que era? É exatamente esse eu não te conheço mais. Exatamente. Homens, qual é a câmera, por favor? Homens, prestem muita atenção. As pessoas, elas geralmente, elas, principalmente as mulheres, elas são completamente dotadas de responsabilidades e quando percebem que o marido, o namorado ou parceiro muda de comportamento, atenção, quando percebem que o marido ou namorado ou parceiro muda de comportamento e elas dizem automaticamente que eu não te conheço mais, aí começa exatamente o princípio da vossa separação. Então, não permitam que a tua mulher, que a tua namorada, que a tua parceira te diga não te conheço mais. Por quê? Porque o estado natural do relacionamento, ele faz com que as pessoas tenham essa conectividade mais forte. E quando há essa mudança de comportamento, atitudes ou palavras, a mulher diz, eu não te conheço mais, não te reconheço mais, pronto. Aí Acabou. o bombom começa já a molhar. Pronto, doutor. E 95% das separações nos relacionamentos começa exatamente por aí. Muito bem, doutor. É desta forma que nós vamos fazer um ponto e vírgula por hoje, não é? O nosso programa faz um ponto e vírgula hoje, nós voltamos amanhã com certeza. E você já sabe que a importância da terapia foi o tema de hoje e nós estamos visíveis e existentes nas redes sociais. Rede Girassol Angola, Nayel Silva Comunica. Redes sociais do doutor? Emanuel Xirimbimbi, _oficial. Visite, siga, partilhe e nós ficamos por aqui. Visite também o nosso portal giranoticias.com, a nossa página do YouTube e é um até já. Beijo, beijo, um forte abraço. Nosso brinde.